Eu juro que eu achei que tu não ia voltar. Eu juro. Eu pensei, ninguém vai assistir a aula 3. Porque depois da aula 2, que foi aquela pancadaria que tu ficou com dor de cabeça, tu queria desistir, tu falou, esse concurso da Caixa não é pra mim, eu acho que eu não vou conseguir, porque a Caixa é muito difícil, meu sonho. E tu vendo a Caixa lá, partindo como um barco e tu abanando, parabéns, galera da Caixa, olha, achei que não ia voltar ninguém. Porque hoje é a questão certa da nossa prova. Olha o que eu vou fazer aqui, galera da Caixa. Eu vou entregar a questão de concordância verbal assim, ó. Tu que escolhe, faz o que tu quiser com ela, tá pronta aqui. E eu até vou te dar umas outras possibilidades ali que eu acho que a CES Granrio não vai cobrar. Mas eu vou te dar a questão pronta hoje de concordância verbal. Então, a gente vai lembrar lá da teoria do Subway que a gente viu e que tu ficou pensando, cara, com esse vale rango da Caixa, eu consigo comer muito Subway, né? E o que a gente viu sobre Subway na outra aula? Que a primeira coisa era o sujeitinho. E se a primeira coisa era o sujeito, como é que a gente descobriu o sujeito? Fazendo duas perguntas. Que ou quem é que mais o verbo, ou que é que se mais o verbo. Mano, lá na Caixa, no dia do teu concurso, guarda essa pergunta aqui, ó. Deixa eu ficar no lugar certo aqui. Essa pergunta aqui. Essa pergunta do C, ela vai ser a nossa questão 7, 8 do concurso da Caixa. E nela, a gente vai se apoiar para responder. Que é QC. Eu acho que o que vai cair na Caixa é a relação do C. Que é uma questão clássica da prova que a gente vai ver aqui o normal e depois a gente vai avançar. Mas podem cair outras regras também, né? E aí eu vou te preparar também para essas regras para a gente não ser surpreendido no concurso da Caixa Econômica. Imagina, tá 9, 10 anos já para fazer um concurso novo. Não vamos cair agora numa regra de concordância verbal, né? Português é para nós gabaritar. Então, galera da Caixa, a regra é clara. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. O que é isso, Zambelli? 1, 2, 3, primeira, segunda, terceira pessoa, singular e do plural. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E aí, para a gente começar, é óbvio que eu ia trazer uma frase do Freud, porque eu vou te mostrar como que isso pode aparecer na tua prova. Ou parecem inúteis. E por mais que a gente pense numa forma de empregá-las, elas parecem não servir. Então, a gente não diz, apenas sente. Num mundo com tanto barulho, tanta gente querendo dizer como é que não é, ai, me segue, pum, pá, todo mundo tem uma dica, todo mundo sabe tudo, Freud diz, meu, às vezes é melhor não falar, às vezes é só sentir. E aí eu resolvi fazer um exercício contigo. Eu resolvi te preparar para duas questões nesse momento. Aquela que a CES Granrio vai cobrar sobre pronomes e aquela que ela vai cobrar sobre sujeito, como concordância verbal. Então, eu vou destacar, existem momentos na vida da gente em que as palavras perdem o sentido ou parecem inúteis. E, por mais que a gente pense numa forma de empregá-las, elas parecem não servir. Então, a gente não diz, apenas sente. Sabe o que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu queria te mostrar era o emprego dos pronomes, porque tem uma questão, que é a questão de número 3 da prova, que eles vão entrar com essa relação de pronomes, e ela vai funcionar assim, ó. Existem momentos na vida da gente em que as palavras perdem o sentido e parecem inúteis, e por mais que a gente pense numa forma de empregá-las... Empregar quem? As palavras. Elas quem? As palavras. Parecem não ter vir. Então, uma forma de cair na prova, na questão 3, é os caras nos perguntarem assim, ó. A palavra las e a palavra elas têm o mesmo referencial. Tem o mesmo referencial. Elas se referem a palavras. Elas se referem a palavras. Então, é o mesmo referencial, tá? É bem comum de cair esse tipo de questão. A palavra las retoma a palavra gente.
Não, retoma palavras, tá? Mas não é sobre isso a aula, então tá bem. Já falei que eu queria, agora vamos para catar nada mais, nada menos do que ele, o nosso querido, idolatrado, salve, salve, sujeitinho. Existem momentos na vida da gente e os inocentes fazem. Existem. O quê? Perdeu. Não pode. Por quê? Quem é que existe? Momentos. Momentos é o sujeito dessa frase. Da vida da gente em que as palavras perdem o sentido. Quem é que perdem o sentido? As palavras. As palavras, sujeito. Ou o parecem inúteis. Quem é que parecem inúteis? As palavras. Então, a gente tem sujeito. E por mais que a gente pense, ora, quem pense? A gente, sujeito. Numa forma de empregá-las, elas parecem não servir. Quem é que parece não servir? Elas, sujeito. Então a gente não diz apenas sente. Quem é que não diz? A gente. Quem é que sente? A gente. Então a gente tem sujeito aqui, tá? E o que eu quis te mostrar com toda essa lógica que a gente aplicou? O que eu quis te mostrar aqui foi o seguinte, ó. Momentos não está no plural? O meu verbo existem está no plural. Perdem e parecem não estar no plural? Porque palavras está no plural. Porque o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Pense não está no singular? É, porque ele concorda com gente, que é singular. Parecem servir, é uma locução verbal, né? Aí lembra que o principal não trabalha, quem trabalha é o auxiliar. Então, parecem estar no plural porque o sujeito é elas, que está no plural. E diz e sente está no singular porque gente está no singular. Sabe o que eu acabei de fazer com essa frase do Freud aqui? O que eu acabei de fazer nessa frase do Freud foi te mostrar que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. 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 Sempre assim, tá? Essa é a regra máxima de concordância verbal. Eu vou retomar ideias de sujeito. Aí tu vai dizer, mas de novo, Zambelli? Primeiro que tu não entendeu nada. Essa é a primeira lógica. Aí eu entendi, tá bem. Então entendeu. Mas a segunda lógica é que eu te falei no fim da aula 2 que ia acontecer um repeteco aqui, lembra? Eu te falei, mano, vai acontecer um repeteco. E esse repeteco é isso. A matéria concordância nasce de análise sintática. Então não é à toa que nasce de análise sintática. Vamos juntos, respira. Se estiver muito tenso aí, me fala, que a gente vai ter que seguir igual, né? Verbos impessoais. Lembra que os verbos impessoais são aqueles caras que eles não têm sujeito, né? Então eles têm o que a gente chama de sujeito inexistente. Sujeito inexistente. Lembra que esses verbos impessoais, além de terem sujeito inexistente, eles são chamados também de oração, porque oração é verbo, né? Então a oração sem sujeito. Tudo a mesma coisa, tá? Sujeito inexistente, verbos impessoais, oração sem sujeito. Fala da mesma coisa. O clássico, o the best of desse caso é o nosso querido verbo haver. E o que diz a regra do verbo haver? O verbo haver não terá sujeito, ou seja, ficando no singular, quando significa, ou seja, no sentido de existir, acontecer e ocorrer. Formando uma locução, lembra? Formando uma locução é o quê? Verbo auxiliar mais o verbo principal, que no caso vai ser o verbo haver. A impessoalidade para o auxiliar, a ele se estenderá. E aí a gente vai começar a ver que agora a matéria vai ter que fazer sentido. Por quê? Falaram que vai haver questões anuladas na prova. Lembra que a gente viu que era cada verbo no seu quadrado, cada verbo no seu quadrado. Cada verbo no seu quadrado. Como é que era cada verbo no seu quadrado? Falaram é um verbo. Vai haver é um outro verbo. Então, quem é que falou? Lembra da Sofia? A gente não vai dizer
É igual a eles. Não. É igual a eles, só que não. Eu não sei quem é que falou. E ser um sujeito indeterminado é diferente de ser um sujeito inexistente. Porque o que aconteceu aqui no haver, ó? Verbo auxiliar mais verbo haver. O que o haver faz? Contamina. Então aqui eu não tenho sujeito. Olha que louco. Então, no falaram eu tenho um sujeito indeterminado. No vai haver eu tenho um sujeito inexistente. É diferente. Tá, mas e aí, dois sujeitos? Dois verbos, né? Dois sujeitos porque tem dois verbos. Depois, havia assaltantes no banco. Eu não estou te dizendo que existiam assaltantes no banco? Sim. Então, eu não tenho sujeito. Essa é a lógica que a gente tem aqui. Hoje houve alterações no edital. Eu posso dizer que hoje ocorreram alterações no edital? Então, esse houve não tem sujeito. Moral da história, meu futuro bancário, presta atenção. A relação desse verbo haver é, sempre que ele for o principal, como ele é aqui, ó, ou o principal numa locução, ele contamina, ele não tem sujeito. Agora, lembra que se ele é o auxiliar, ele tem sujeito, né? Que eu digo assim, ó, eles haviam comprado açaí para todo mundo. Então, o que aconteceu no eles haviam comprado açaí? Cara, aqui ele tem sujeito. Por que ele tem um sujeito aqui? Olha que pergunta legal. Porque eles é o sujeitinho, porque esse cara é um verbo auxiliar. Se eu tentar trocar lá na frase, eu não vou conseguir dizer que eles existiam comprado. Eles ocorriam comprado, não vai fazer o menor sentido. Então, neste caso, a gente tem um verbo pessoal, um verbo que tem sujeito, tá? Essa é a primeira lógica que a gente tem aqui. O outro verbo que a gente viu lá na outra aula era o verbo fazer. E lembra que ele ia ser um verbo que também não ia ter sujeito? Vai respirando, vai respirando. Tu já viu essa matéria. Então, se ele não tem sujeito, ele não tem com quem concordar. Se ele não concorda, ele fica no singular, né? E, não apresentando sujeito, quando indicar tempo, temperatura and fenômenos da natureza. A impessoalidade para o outro verbo se estenderá quando ele for o principal. Tudo igual. Olha que bonita essa frase. Imagina que daqui a pouco, que legal daqui a pouco, tu olhar lá do futuro, te vendo agora. Tu vai lembrar, meu Deus, eu estudava pra caramba, meu Deus, eu não aguentava aquela aula do Zambelli, agora eu tô aqui. Tô no ar-condicionado, no banco, né? Muito legal. Está fazendo 3 anos que passei. Ei! Cada verbo no seu quadrado. Cada verbo no seu quadrado. Cada verbo é uma busca de um sujeito. Quem é o sujeito de passei? Eu. Quem é o sujeito de está fazendo 3 anos? A gente não tem. Por que a gente não tem um sujeito? Porque o verbo auxiliar se juntou ao verbo principal fazer, indicando o tempo. E aí ele contamina a locução. Tá? Fica ligado nesse processo. Fazia mais de 5 minutos que ele havia saído. Opa! Olha aqui. Um verbo aqui e um verbo aqui. Aqui é um subway de 15, ó. É um verbo só. E aqui é um subway de 30, porque são 2, é uma locução. E aí, o que eu faço? 2 sanduíches diferentes. Cada sanduíche no seu quadrado. Então, quem é que fazia mais de 5 minutos? Não tem. Por quê? Porque o fazer está indicando o tempo. Agora, que ela havia saído. Te liga nesse detalhe, ó. O verbo haver aqui é o auxiliar. Diferente do verbo principal. Então, aqui, ele tem sujeito. Um sujeito simples. Fez muito frio na região. Quem é que fez? Não dá para botar a culpa no polo. A neve, Zambelli, o sol, Jesus. Não, os fenômenos da natureza então, não tem sujeito. Tá? Temperatura também, né? Quando eu digo assim, ó,
fez 20 graus, faz 20 graus. Isso, porque ele não tem sujeito. Tudo lindo. A gente já viu isso. Essa é uma boa sempre questão de prova. Agora, meus amigos, eu até toquei meio rápido ali, porque... E o bom de estar... Agora trocou o câmera aqui de novo, só pra você ter uma ideia. Apareceu o quarto câmera para me gravar. Sabe o que está acontecendo, Vini? Ninguém aguenta. Aula chata, o câmera dorme. Mas agora o meu câmera é o mais qualificado deles. Porque ele é o editor dessa aula. Então eu já estou vendo eu marchando e agora vai tocar, em vez de eu cantar, vai entrar a música, não vai? A marcha... De tensão. Tam, tam. Agora se ele não botar, agora vai ficar chato. Mano do céu. Também, né? Não, minha vaca, Vini. Olha aqui. Vai cair, vai cair, vai cair. Zambelli. O que eu tenho que fazer para cair isso aqui? Quando vai cair essa questão. Se cair essa questão, tu vai sair de casa, vai lá na loja da Cacau Show e vai comprar a coisa mais gostosa que tu encontrar lá. Não pode ser de cereja e nem de morango. Tu tem alguma preferência, Vini? Morango. Não, morango não. Vou comer um chocolate forte, pra dar ali. Não vamos botar fruta. Fruta não? Não, chocolate. Vou bom, então. Tu não tá prestando atenção na aula. Eu falei que o cara vai na Cacau Show. Não tem chicabon na Cacau Show. Ah, chicabon. Cacau Show. Cacau Show. Tá, eu prefiro um chocolate branco. Chocolate branco. Meu, capricha. Porque tu vai olhar essa questão lá no dia da tua prova. Ela vai ser a questão 7. E tu vai olhar e vai dizer assim, ó. Putz, adquiri uma dívida. Porque o Zambelli falou que ia cair na questão 7, o C. E é agora que a gente vai acertar a questão. Então, larga o celular, presta atenção, porque o que eu vou te falar vai cair, desgraça. O bagulho é o C. Este C pode ser duas coisas. E, mano, eu já te falei desse cara. Esse cara aqui, eu te falei lá na aula de análise sintática. Quando eu falei que tinha a regra A, o caso A e o caso B. Isso, esse aqui é o caso B. E esse cara eu também falei na aula 2, quando eu falei que tinha um C lá, que ele era diferente. Se tu espiar a aula, tu vai ver que tá escrito pronome apassivador. Zambelli, qual dos dois que vai cair? Vai cair os dois. Porque a questão da Sesgran-Hill vai te perguntar exatamente sobre a concordância do verbo. Então, olha o que acontece. No pronome apassivador, a gente vai ter em expressões do tipo vendem-se casas. Isso aqui é a coisa mais normal no Brasil. Por onde tu vai no Brasil tá escrito vendem-se casas. Vendem-se casas, o verbo deve concordar, sublinha. Estão falando de concordância de verbo com a palavra que o acompanha. Por quê? Porque ela é o sujeito. Porque os inocentes, os nossos concorrentes, os caras que acham que vão competir com a gente, olha, viado, tem gente que acha que vai competir com o nosso time. Os caras vão fazer assim lá no dia, ó. Vende-se o quê? Casas. Segue a vida aí, mano. Tu nunca vai entrar num banco. Por quê? Porque não é essa a pergunta. A pergunta é primeiro do Subway. Primeiro é o pão, não é o recheio. Se tu for pro recheio, o verbo vai te dar aqui, tu vai fazer uma lambança. Não vai pro recheio, é pão, mano. Então, assim, na frase vende-se casas, a palavra casa não é um objeto direto, como se poderia pensar no primeiro exame. Aqui eu queria ter botado assim, ó, como os idiotas, os nossos concorrentes vão pensar. Mas aí o pessoal o advogado da empresa, ele falou, Zambelli, os caras podem se ofender. Aí eu falei, tá, então, como se poderia pensar no primeiro exame? Mas como o idiota vai fazer lá, porque os caras são muito burros, mano. E isso confunde. Eu tô avacalhando, mas eu tô ligado que é ruim. A gente é que tá ligado que primeiro é o pão.
Aí esse é o nosso. É aqui que tu entra assim, ó. Ah, mas eu queria estudar com esse cara. Faz de conta que tu simpatizou comigo. Tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta, né? É normal. É da vida. Tem gente que não gosta da Tati, Vini. Ah, não, mas daí... Não, aí é doente mental. Não, se o cara não gosta. Não gostar do Edgar, tudo bem. Ah, o Gil também, ninguém gosta. Ninguém gosta. Ninguém gosta do Gil também. Mas o Gui, a galera gosta. Sim, o Gui também. Sim, Mas a Tati... Não, se tu não gosta da Tati, o problema é tu. Porque os outros profs, eles são mais perturbados. Aí tá tudo certo tu não gostar. Mas a Tati não. É isso. É isso aqui. A gente sabe que por mais que tu não goste, tu vai pensar, tá bem, mas por que será que é o Zambelli que tá com o Edgar, com a Tati há 15 anos, aprovando todo ano uma penca de gente nos concursos? Deve ter alguma coisa boa nisso, né? Então, mano, é porque aqui é Subway. Eu queria ganhar um patrocínio do Subway. Se tu trabalha no Subway, mostra esse vídeo aí pro cara lá do Subway, pra ver se ele patrocina nós. Podia estar escrito aqui, ó. Imagina eu dando aula aqui, eu tô dando aula de camiseta preta. Podia estar escrito aqui, ó, Subway. Ou comendo um baguete. Comendo baguete, tu já pensou? Gente, isso aqui é o pronome apassivador. É só fazer a pergunta, espera. Deixa eu comer antes o meu Subway, que está na promoção. Imagina, ia ser muito a fuder, né? Ia ser muito a fuder. Mas, ó, eu quero que tu acorde agora, porque tu não pode olhar para essa frase e fazer vende-se o quê? A gente vai perder a questão, mano. E a gente vai ganhar essa questão agora. Que é que se vende? Casas. Top? E ele diz, não é o objeto direto, cabeça, mas ele é o sujeito. Por quê? Que é que se vende. Que é que se vende? Então, a gente vai entender assim. Olha só. Eu vou até dar um super bizu aqui, ó. Usar tecnologia. Tu acredita, Vini, que em 2024 tem gente que escreve com caneta branca no quadro ainda? É ridículo, né, cara? É ridículo. Só o GG. Ó, olha essa. Aluga-se uma sala comercial e alugam-se salas comerciais. A gente não entra correndo aqui perguntando o quê? A pergunta é, que é que se aluga? Que é que se aluga? E ele responde, uma sala comercial. Opa! Se ele respondeu isso aqui, isso tudo é o sujeito. De quem que eu estou falando aqui? Eu estou falando de sala ou de comercial? Eu estou falando de sala, que é o núcleo do sujeito, lembra? A parte mais significativa. Mano, esse cara não está no singular? Olha o meu verbo. Olha o 2. Alugam-se salas comerciais. Que é que se aluga? Salas comerciais. Isso aqui é mais burocrático do que difícil. Só tem que seguir o passo do Subway. Núcleo, salas. Ô Zambelli, por que comerciais não é o núcleo? Porque ele caracteriza salas. A gente está falando de sala e não de comercial. Então, salas é o núcleo. Então, se são salas no plural, alugam-se. Verbo no plural. Consertam-se sapatos. Que é que se conserta? Sapatos. Ó, Meg, este se, ele não precisa estar só depois do verbo. Lá no dia da prova, inclusive, a questão vai ser gigantesca. E a questão vai ser um monte de linguiça, vírgula, um verbo em negrito e o sujeito na sequência. Então a gente vai riscar, eu vou te ensinar depois a resolver, mas vai ser assim, ó, tu vai riscar as linguiças que eles vão te dar. Depois da vírgula, a partir do verbo negrito, tu vai pegar o verbo negrito e fazer a pergunta. Que é que se? E o se pode estar antes do verbo, no meio do verbo, não interessa pra gente. Então, olha a frase de baixo. Uma frase um pouco mais trabalhada, um pouco maior essa frase. E ele vai dizer assim, ó. Ainda que se vejam... Eu vou fazer de outra cor aqui para não confundir com o sujeito, tá? Isso aqui é o verbo. Peraí. Ainda que se vejam as luzes e se ouçam
os berros dos alunos, não há sinais de negociação nas escolas invadidas. Olha só. E aí tu tem ali... Bom, vamos aumentar a matéria. Já me empolguei aqui. Peraí que eu me empolguei e já quero destacar mais esse verbo aqui, ó. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Esses 3 verbos são 3 sanduíches do Subway. A gente vai ter que buscar o pão. Então, cada verbo no seu quadrado, porque cada verbo é uma oração. E ele diz assim, ó, ainda que se vejam as luzes. Que é que se veja? As luzes. Luzes não está no plural? Então se vejam também no plural. E se ouçam os berros dos alunos. Que é que se ouçam? Os berros dos alunos. Sujeito. Então, se ouçam, porque berros é o núcleo. Ô Zambelli, olha que pergunta boa. Ô Zambelli, faz de conta que é o cara falando, né? Ô Zambelli, faz de conta. Ô Zambelli, aí oi. Por que não é alunos? Porque ele começa por preposição. E o núcleo do sujeito não pode começar por preposição. Então tá fora. Há sinais de negociação. Pode ser igual a existem? Então ele não tem sujeito. Tudo certo. Cada verbo no seu quadrado. Cada verbo foi fazendo o seu jogo. Um sujeito colocado depois, o sujeito nem tem sujeitos, não importa. Se tu seguir a ordem da busca, tu nunca mais vai te perder. Que coisa mais linda isso aqui é a questão 7 da nossa prova. A gente vai acertar, a gente vai ser feliz, vai ganhar um vale rango. Sabe quanto é que é o vale rango? Gigante. 2 pila. Por isso que tu entra no banco e todo mundo tá feliz. Imagina. Índice de indeterminação do sujeito. Eu queria muito que tu acordasse. Eu queria muito que tu saísse do celular nessa hora. E a gente colocou um programa, todo mundo que assistiu comprou esse curso, a gente assinou que a gente põe um programa que vê o cara durante a aula. E a gente, uma IA, e a gente vê os caras mexendo no Instagram. É foda, olha. Tá, isso é mentira, porque tem que falar que é mentira, porque senão alguém daqui a pouco... Não, é mentira, é mentira. Ó, esse aqui, ó, tá lá no sujeito indeterminado, caso B. Ô, Zambelli, eu não vi a aula 2. Mano, tá louco. Volta. Tá? Caso B. Tu vai lá na aula 2, porque aquela aula é a mais importante. É aquela aula que fundamenta todo o resto. Então eu sei que ela é difícil, que ela é chata, mas assiste, mano. Vai ser pro teu bem. Índice de indeterminação do sujeito. E ele disse assim, ó. Como o sujeito é indeterminado. Nós estamos em 2024, cara. Não dá mais para errar. Indeterminado é uma coisa, inexistente é outra. Inexistente não existe. Indeterminado não sei quem é. O verbo não pode concordar com ninguém, porque ele tá aqui, ó, tá viajando. Então ele vai ficar no singular. Ó, eu preciso te fazer um alerta. Aqui, a galera quer ganhar um atalho. E o atalho que a galera faz é assim, ó. Entendi. Entendi. Se o cara tem o C e tá no singular, é índice. Se o cara tem o C e tá no plural, é pronome apassivador. Não tem nada a ver. Por quê? Porque lá no dia da prova, primeiro que o pronome apassivador, ele concorda. Então, se o sujeito dele for singular, ele vai para o singular. Se o sujeito dele for plural, é isso, essa é a lógica. O índice de indeterminação é que vai ficar no singular. Então, o que eu faço, Zambelli? Só faz a pergunta, que é QC mais o verbo e pum, a magia vai acontecer. Ah, bebê, a magia vai acontecer, te liga. Naquele curso, ainda se acredita nas pessoas. Sabe o que a Cis Granville vai fazer com a gente? A Cis Granville vai colocar e se acredita no plural. E ele vai dizer assim, ó, naquele curso ainda se acreditam nas pessoas. Mas nós vamos olhar para esse carinha e vamos fazer assim, ó. Não, pera. Que é que ainda se acredita? E a resposta é... Nas. Em mais as. Este verbo é um verbo transitivo indireto. Ele é um verbo que pede uma preposição. Então o C diz, tem sujeito? Tem. Eu sei quem é?
Não, porque é um sujeito indeterminado. Essa é a lógica que a gente tem aqui. Faz muito sentido, né? Então, olha a frase de baixo. Precisa-se de dicas zambellianas. Que é que se precisa? Putz, pediu preposição? Tá bem. Alguém precisa, né? É, mas eu não sei quem é. Índice de indeterminação do sujeito. Nunca se assistiu a tantos vídeos. Ei, lembra do assistir? Assistir no sentido de ver, pede a preposição a. Assistir no sentido de ver. É quando eu faço assim, eu queria ter um dedo. Eu queria ter um dedo a mais para fazer assim, ó. Porque assistir no sentido de ver. Aí eu faço assim, que é pro cara entender que é ver, né? Também, às vezes, daqui a pouco o cara tá assistindo, o cara coça o nariz. Cada vez que ele fala assistir, ele coça o nariz. Eu não tô coçando o nariz, eu tô mostrando o zoio. Ó, assistir no sentido de ver, pede a preposição a. Tu tem que guardar essa frase. Mano, ele nunca se assistiu a. O verbo pediu uma prep. Alguém assiste? Alguém assiste. Quem? Eu não sei. Índice de indeterminação do meu sujeito. Essa questão, ela vai estar lá na nossa prova. A gente precisa dominar esses conceitos. Lá nas questões, depois, nos exercícios, eu vou te detalhar isso, mas eu preciso que tu domine essa parada, tá? Vale a pena assistir o começo da aula 2, até a parte de sujeito indeterminado. Vale a pena a gente se ligar, porque isso vai estar na nossa prova, tá? Vai com fé que essa é a pedida. Eu trouxe 2 outros tipos de regras de concordância que são menos importantes, mas elas existem. Por exemplo, expressões fracionárias ou permitidas. Aqui é o rolo do planeta, mano. Porque olha só o que os caras inventaram, né, meu? Os gramáticos também, eu vou te contar, né? Eles fazem o bagulho ser difícil, que é pra fazer uma reserva de mercado, eu acho. Olha o que os caras inventaram. Primeiro, o que é uma expressão partitiva ou fracionária? A resposta é, não sei. Por quê? Porque a fracionária é uma fração. E aí, como vocês são de banco, vocês vão entender. Como é que tu aprendeu fração, Vini? Que nem eu. Uma pizza, não era? Todo mundo, né? Porque a prof acha que todo mundo é miserável, não consegue comer uma pizza. Aí ela mete uma pizza ali, faz os... E depois ela fica, 12 avos, tinha uns avos no meio, umas paradas lá. É horrível. É ridículo aquilo. E aí tem uma partitiva. O que é uma partitiva? Uma parte. Então o que ele está me dizendo? Cara, não é o todo, é uma parte, é uma fração. E aí a regra não podia ser melhor para confundir o universo. Expressões partitivas e fracionárias, o verbo pode ficar no singular ou no plural. E eu quero acrescentar uma informação aqui que é desde que haja condição para isso acontecer, porque o gramático não fala isso. E aí tu chega lá na prova, tu vai com o bagulho decorado, chega e às vezes não bate. Então desde que haja condição com um cara no singular e um cara no plural. Olha só, a maioria aqui, ó, a maioria desses acidentes pode ser evitado. Aí tu, quem é que pode ser evitado? A maioria desses acidentes, ou seja, não é o todo, é um pedaço, parte. Então, a gramática diz, ou ele concorda com maioria, ou com desses acidentes. Ô Zambelli, mas aqui ele veio preposicionado, se acidentes é o núcleo, ele está... gramática tem falhas. Pode, concorda com maioria. Podem... Acidentes, faz sentido? 2/5 da prova foi. Prova foi. 2/5 foram. E aqui eu quero te explicar, porque talvez faça muito sentido. Porque olha só, e se no lugar de 2/5, se no lugar de 2/5 fosse 1/5? Tu entende que aí tu só ia ter singular? 1/5 da prova foi. Porque aí ele concorda com 1/5 ou com prova. Travou o sistema. Então, essa é um buraco que tem vários buracos na gramática, mas esse é um rolo que às vezes dá aqui.
Eu acho difícil vocês Grahil entrar nesse mérito, mas fica ligado, porque expressões partitivas ou fracionárias tem muito a ver com a parte de banco, eu acho. E aí a gente pode ser surpreendido com isso, tá? Como é que isso costuma cair quando aparece nas provas? Quando cai nas provas, os caras te perguntam assim, ó, qual das frases abaixo o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural? Quando cai essa questão, tu tem que bater na hora. Expressões partitivas ou fracionárias. São raríssimos os casos em que a gramática autoriza o verbo ir para o singular ou para o plural e tanto faz. Esse é um deles. Então, memoriza. Mais da metade dos professores, ó, utiliza, mais da metade, utilizam professores, certo? É por aí o bagulho. Agora, acho difícil, tá? Eu não sairia dessa aula sem dominar a regra 3. Mas eu vou te mostrar agora a regra 5. E o que a gente vai ter nessa regra 5? Sujeito oracional. Ô, Zambelli, olha que legal. Mas esse não é aquele filme que tu falou do sonho dentro do sonho, Conception. Inception. Eu errei da outra vez também e alguém me falou, é Inception. Inception, porque é in, né? In é pra dentro. Origem, isso aí. Origem no português e Inception no inglês. Ou no espanhol, não, tô inventando. Olha aqui, ó. O que eu quero que tu entenda? Que um sujeito oracional é aquele sujeito que tem um verbo dentro dele. Então, anota aí. Sujeito oracional tem um verbo. E ele disse, quando o sujeito for representado por uma oração, o que é oração? Verbo. O verbo deverá ficar na terceira pessoa. Ô, Zambelli, mas por que agora tem coisa a mais aqui? Cabeça, não é coisa a mais. É que quando eu te mostrei os tipos de sujeito, eu te falei, olha, existe um sujeito que é uma oração. Agora eu estou falando de concordância. E agora eu estou te dizendo o quê? O verbo dele, o verbo desse sujeito que tem um verbo, o verbo vai ficar no singular. É isso que eu estou dizendo, porque agora a aula é sobre a concordância do verbo com o sujeito. Na aula anterior era só o tipo de sujeito. Que tri, hein? Então olha só. Estudar e aprovar constitui seu projeto. Quem é que constitui seu projeto? Estudar e aprovar. E olha que louco, porque a gente fica com uma vontade de botar o constitui no plural, mas o fato de ser aqui, ó, um verbo e outro verbo, o fato disso aqui ser o sujeito do constitui, marca que quem tem um sujeito em forma de verbo não pode ter concordância. É importante que você faça o curso de questões do Zambelli. O que é isso aqui? Esse é o marketing que eu botei dentro do material para falar do meu curso de questões da CES Grahil. Mas usando como... Porque é uma sacada inteligente, né? Não. Que era o que eu queria fazer com o Subway, tu não acha? Tu é o rei do marketing. Rei do marketing. Eu tava aqui, olha só, tem meu curso de questões lá no meu site, professor Zambelli. E aproveita e já baixa o cupom desse lindo sanduíche. Vá, mas não, os caras não querem, nunca querem influenciar, querem pegar influencer. Quem é o cara que fica aqui, ó? Tu quer comer Subway de uma pessoa que fica assim ou de uma pessoa que traz o conhecimento? Educação. Tá louco, cara? Eu quero comer educação. Eu não quero comer dancinha. Porra, Subway. E é barato. Quanto que deve ser pra me patrocinar? Cara, eu pagava uns 20 mil por mês. 20 mil por mês? Eu acho pouco, tá louco. Tá louco, Vini. Sou caro, meu. Olha. Eu dar uma moral. É importante que você faça. Mano. Cada verbo no seu quadrado. Cada verbo no seu quadrado. Essas frases, elas vão ter que começar a ecoar e fazer sentido dentro de ti. Então, olha só. Quem faça? Você. Sujeito simples. Sujeito no singular. Isso era a aula anterior, tá? Agora, olhando para a concordância. O sujeito está no singular, o verbo está no singular. Perfeito. Próxima. Que é importante? Que você faça o curso de questões do Zambelli. Tudo isso é o sujeito disso. Então, esse sujeito tem um verbo lá dentro. Tudo bem. Sujeito oracional.
Seria interessante se você acordasse na aula, porque eu imaginei que nesse momento da aula as pessoas estariam dormindo, Vini. Que é uma sacada legal também, né? É uma boa. Porque as pessoas dizem assim, ó, ai, como é que ele sabe? Pode ser a IA, aquela. A IA é uma possibilidade, mas pelo fato, olha que louco, quando eu fiz psicologia, quando eu fiz letras, eu era jovencinho, mas quando eu fiz psico eu já era velho. E aí quando eu tava lá na faculdade de psico, cara, às vezes eu dava aula o dia todo e eu ia pra aula. E aí quando eu chegava na aula, eu não mexia no celular. Eu pensava assim, ó, eu não posso ficar a aula inteira dizendo larga o celular, lá o celular, e chegar na aula, pegar o celular. Ia ser uma hipocrisia. Aí eu falei, não, vou sem celular. E aí tinha umas matérias meio trouxa, né? Como todo curso tem uma aula que é trouxa. E aí eu passava a aula inteira assim, ó, de braço cruzado, porque eu não ia anotar as matérias trouxas, né? Mas eu passava a aula inteira assim, ó, olhando o professor, porque depois eu não queria estudar em casa, eu só queria estudar o que eu gostava, que era psicanálise. As cadeiras de psicanálise eu lia tudo. As outras eu só... fala assim, merda. E aí eu tava lá na aula, e aí eu passava a aula inteira assim, ó. Apoiando o professor. E aí o que começou a acontecer? Os profs ficavam olhando pra mim. Porque eu dava apoio, eu ficava assim, ó, porque eu sabia que era ruim estar falando, né? E ficava assim, ó. E, cara, 200 mil vezes. Sabe quando tu começa a piscar um pouco mais demorado, tu tá assistindo a aula, tu quer, mas aí tu faz assim, ó. Meu Deus, aquela piscada. E é assim, tu não pode ir embora, porque se tu for embora, tu não vai dormir. Só vai dormir porque tu tá na aula. Se tu sair, tu já tá aqui, ó. Ah, vou comer um açaí, vou dar uma banda, não sei o que. Não. E olha, ó, eu assistia a aula, velho, e daqui a pouco eu chapava de olho aberto na aula. E sonhava. Ou piscava e dava aquele aqui, ó. E aí o sonho é maravilhoso, porque tu fechou e tu já tá sonhando. E tu tá no cavalo correndo, e aí tá aqui a princesa passando, e tu tu venha, e ela, claro, eu só vou passar no concurso, passe no concurso. E aí tu abria o olho, achando que tava normal a vida, e a prof tá te olhando. E aí tu tá aqui, ó, aí tu faz assim, ó, constrangido, e tu faz assim, ó. Meu, jura que tu entendeu alguma coisa? Você estava até sonhando, velho. Que coisa horrível. Seria interessante se você acordasse na aula. Não é à toa que essa frase tá aqui, porque essa é a hora que tu tá dormindo, desgraça. Larga o celular, acorda, mano. Tá terminando a aula já. Cada verbo no seu quadrado. Quem acordasse? Você. Sujeito. Que é que seria interessante? Seria interessante se você acordasse na aula. Se você acordasse na aula, seria interessante. Esse cara, nada mais, nada menos de que um sujeito que tem um verbo. Um sujeito que tem um verbo, sujeito que tem um verbo, fica no singular. Sujeito que tem um verbo, fica no singular. Sujeito que tem um verbo, fica no singular. O verbo fica no singular. O sujeito dele tem um verbo. O sujeito do é tem um verbo. O sujeito do seria tem um verbo. Então, o é, o seria e o constitui fica no singular. Eu, Carlos Zambelli, acho que não cai isso. Agora, a 3... eu tenho certeza que cai. Então, a gente vai ter que fazer uma força na regra 3, tá? Respira. Acho que são regras bem importantes. A gente fazendo um resumo de concordância verbal, a gente lembra então da regra geral. Essa regra geral, ela é a óbvia, sabe? Ela é o normal, assim, o verbo tem que concordar com o sujeito. Top, é isso aí. A gente aproveitou para revisar também o verbo haver, né? O verbo haver, o verbo fazer, os fenômenos da natureza que a gente falou na outra aula, também pode ter alguma chance, mas essa é a dupla que mais cai, que são os verbos que não têm sujeito em condições especiais. A gente viu a relação do se, que vai cair, o se que pode ser um pronome apassivador ou índice de indeterminação do sujeito, pronome concorda, índice não concorda. Aí eu resolvi trazer duas regras a mais aqui, que são as expressões partitivas ou fracionárias
E te trouxe também o sujeito oracional para a gente somar aí. Certo, mano? Respira. Eu separei para nossa próxima aula algumas questões envolvendo a concordância verbal e a concordância nominal. Mas eu acho que a nossa aula 3 fica por aqui, que é a nossa aula redondinha de concordância verbal para a gente reforçar bem essa parte do sujeito. Próxima aula, concordância nominal. Próxima aula, regência. Próxima aula, crase. E aí a gente já está quase na metade do curso com a prova desenhada. Todas as questões vão estar prontas, desenhadas, para a gente encarar a Sesgran Hill com força, com precisão. A prova de português eu vou te entregar para tu ganhar tempo, para tu usar o tempo que sobrar para tu resolver as outras matérias. Mas a gente tá no caminho. Parabéns pela tua dedicação, não desiste e na próxima aula a gente segue agora com a concordância nominal.